Eu preciso mostrar para vocês e eu preciso colocar na cabeça de vocês que qualquer pessoa consegue fazer cartonagem, qualquer pessoa. Cartonagem, ela não é complicada, eu particularmente acho ela relativamente simples, comparado com alguns tipos de artesanatos que você precisa pintar ou fazer um efeito, né? Não, a cartonagem é muito simples. Você só precisa do material certo, das ferramentas certas, saber exatamente onde você encontra o material, certo? E produzir e seguir um passo a passo que te ensine do começo ao fim, entendeu? E de uma maneira muito simples. E assim, gente, é possível fazer cartonagem mesmo quem não tem habilidade. Eu tenho uma aluna aqui no nosso grupo, como é difícil comprar essas caixas. Alessandra, é difícil porque na verdade é um produto bem valorizado, tá bom? É um produto bem valorizado, impresso em qualquer papel. Não, a gente vai falar de papel, certo? A gente vai falar de papel, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, tá bom? Segura aí só um pouquinho. Para eu não perder aí o fio da meada. Então eu quero mostrar para vocês que é possível. Tem uma aluna minha aqui de Juazeiro que ela nunca tinha feito caixa na vida, certo? Rutilene, que eu chamo de Rutinha. E você precisa ver, gente, você precisa ver as caixas que essa criatura faz. Então, assim, é possível, certo? Bela, é fácil, faz de olho fechado? Não faz de olho fechado, né? Porque a gente está falando de um produto de qualidade profissional. Mas quando você adquire a prática, você faz, ó, o que a gente vai utilizar, certo, nesses dias, tá? E pasmem, você vai ficar impressionado. Se você tá aí, ó, ai meu Deus, será que eu tenho que ter um estilete voador para fazer cartonagem? Não, gente, você não precisa ter um estilete voador, não. Você precisa de um estiletinho bem simples. Não precisa aquele estilete caríssimo, não. Começa com o que você tem. Sabe aqueles fininhos, aqueles estiletes com a lâmina bem fininha? Compra daquele mesmo, mas o importante é você ter um estilete, certo? Então, estilete que você encontra super fácil, tá? Rolinho, certo? Esse rolinho a gente consegue comprar casa de material de construção. Existe um menorzinho também, que eu também gosto muito, para as peças menores, para as peças maiores. Eu gosto muito desse daqui, casa de material de construção, pincel. Bela, qual pincel que eu preciso usar? Cerdas moles, cerdas duras? Menina, usa aquele pincel que você conseguir encontrar, aquele mais barato, entendeu? Usa aquele mais barato. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu não gosto muito dessas coisas, eu gosto de facilitar, entendeu? Se você tiver uma trincha, claro que trincha não vai ser tão bom, porque ela tem umas cerdas maiores, mas se não tiver o que fazer, faz com o que você tem, tá bom? Abrindo um parêntese aqui, né? Abrindo parêntese, ano passado, na época da Mega, eu tava lá em São Paulo, eu tava na casa da minha prima e eu decidi que eu ia fazer as lembranças do aniversário do meu primo, né? Do filho dela. Gente, eu não tinha nada, eu não tinha literalmente nada lá em São Paulo, nenhuma ferramenta, nada, e nem sabia onde encontrar os materiais. Eu estava em Santo André, o que foi que eu fiz? Fui na caixa de ferramentas do esposo da minha prima, encontrei lá um estilete, eu encontrei um pincel, eu encontrei um rolinho, tá? Como não tinha espátula, eu encontrei, gente, sabe aquela espátula de pedreiro? Aquela espátula de pedreiro. E eu fiz todas as maletinhas de cartonagem, cortando todas na mão, com a régua de aço, que eu vou falar aqui mais para vocês. A espátula de pedreiro, tá? O estilete lá do negócio de materiais dele. E eu fiz. E todo mundo amou, né? Não deu para quem quis as maletinhas. Então, assim, coloca na cabeça que você precisa, poxa, eu não tenho isso. O que eu vou fazer para substituir? Será que não vai ficar legal? Porque a gente tem a impressão
vou aqui contar uma coisa para vocês. Antigamente eu tinha impressão que para eu fazer peças com bom acabamento ou peças legais, eu precisava de todas as ferramentas e das ferramentas mais caras que todo mundo anunciava aí na internet, né? Então, tinha que comprar isso. Gente, não, gente. Aí depois eu prestei atenção no seguinte: eu não preciso, né, de tanta coisa. O que eu preciso é saber utilizar o que eu tenho bem, tá bom? E é isso que eu vou ensinar para vocês. Saber utilizar isso aqui bem, tá certo? Bom, isso aqui eu vou deixar aqui no cantinho, que depois eu explico ela. Uma espátula, certo? Casa de material de construção, pode ser dessa daqui também, certo? Pode ser de qualquer uma das duas. Casa de material de construção, uma régua de aço, isso daqui é muito importante. Bela, por que uma régua de aço é importante? Porque se você for cortar o papelão com a outra régua, vai fazer uma barriga. O estilete vai comer a sua régua e você não vai ter um corte reto, você não vai ter um corte legal e vai comprometer o resultado do seu trabalho. Então, isso aqui é muito importante. Tesoura, tá? Tesoura, certo? E aqui uma peça chamada dobradeira, tá? Eu costumo dizer o seguinte: essa é uma peça muito importante, uma peça muito legal, que eu amo, sou apaixonada por ela. No entanto, certo? Você consegue viver sem ela. Facilita? Facilita, muito, muito. Mas se eu não tiver ela, eu vou conseguir fazer? Vai conseguir fazer. Eu passei alguns meses sem dobradeira, porque por ela ser assim clarinha, eu às vezes no meio dos papéis claros, né? E eu fiz umas caixas com esse papel aqui, ó. E aí eu acabei jogando algumas dobradeiras fora. Então, eu passei muito tempo sem ela, mas a falta dela não comprometeu o resultado do meu trabalho. Demorou um pouquinho mais para poder eu ter o mesmo nível, né? O mesmo nível, mas eu consegui desenrolar numa boa, tá certo? Então, de ferramentas, ó, nós vamos utilizar isso aqui, certo? E como diz o meu irmão, sim, sim, trampolim. Sim, sim, trampolim. Nós só vamos utilizar isso aqui de ferramentas, beleza? E o que mais que a gente vai utilizar, dona Bonitinha? Nós vamos utilizar papel Color Plus, certo? 120 gramas, ok? Bela, eu consigo forrar com cartolina? Consegue. Não vai ficar a mesma coisa, mas consegue. Por que não vai ficar a mesma coisa? Porque a cartolina, a parte de dentro do papel, certo? É branco. E aí, quando você fizer isso aqui, ó, que você fizer esse acabamento aqui, vai mostrar o branquinho de baixo. Entendeu? Só por isso, não é nem por conta da espessura, é porque a parte de dentro, a massa do papel não é tingida, certo? E esse daqui, que é um Color Plus, é tingido. Então, eu posso passar a dobradeira, eu posso passar a espátula aqui, mesmo que alguma coisinha parta, né, a fibrazinha do papel parta, não vai comprometer o resultado, não vai mostrar a parte branca dentro, porque não tem parte branca. Então, a gente vai utilizar um papel, certo? 120 gramas, Color Plus. Só existe Color Plus? Não, existe o Color 7, que também é da linha da Color Plus, existe a marca Criacor, tá? São fabricantes, certo? Então, o Color Plus é do fabricante Fedrigoni, que eu sempre me atrapalho quando eu vou pronunciar esse nome. E a Criacor é um outro fabricante. As pessoas costumam falar mais do Color Plus, mas não existe só o Color Plus, beleza? Não existe só o Color Plus. E nós vamos utilizar também, tá? Nós vamos utilizar também um papelão cinza, ok? Eu tenho aqui, essas são as medidas que eu vou passar para vocês, anota. Eu tenho aqui duas bolachas, duas partes redondas, ok? Que eu chamo de bolacha, que comprei com você,
Pois é, exatamente, a gente acaba jogando. Ah, é, desculpa, meu Deus do céu. Tá vendo aí? Nada melhor do que fazer a live com uma expert. Separei aqui, Andréia. Separei aqui, ó, aqui. E aí depois coloquei na minha outra caixa. Exatamente aqui, ó, as duas coisas. Ó, ou um lápis ou uma lapiseira. Lápis de ponta bem afiadinha, certo? Por quê? Porque a pontinha do lápis, quando ela tá mais grossinha, compromete no resultado, tá bom? Então tem que ser uma coisinha de ponta fina. Uma outra ideia é esse tipo daqui, ó, essa canetinha daqui, ela é bem legal, porque ela tem uma pontinha fina e às vezes, quando a gente marca, ó, marca o papelão cinza no com a lapiseira, não dá pra gente enxergar direito. E aqui dá pra gente enxergar porque é caneta, embora a fina é caneta. Então fica mais fácil pra gente fazer a marcação. Mas qualquer uma das duas coisas tá ótimo. Pronto, vou deixar aqui. Ó, todas as minhas ferramentas, ó, estavam aqui. Aí eu resolvi fazer uma limpeza. E coloquei as outras coisas lá. Mas enfim, tudo que a gente vai utilizar, ela vai ficar aqui dentro dessa caixinha, tá? Deixa eu colocar esse negocinho aqui que eu não preciso, mas vou deixar aqui, depois eu tiro. Então, de ferramentas vai ser isso aqui, tá bom? Vou colocar aqui dentro, ok? Tudo aqui dentro. Agora, o que que a gente vai fazer? Tá. Bolos artesanais. Vamos lá. Lidiane, vou explicar para você a questão dos preços, tá? Rapidinho, eu vou explicar para você a questão mais ou menos dos preços das ferramentas, certo? Antes, eu preciso falar aqui uma coisinha para vocês. O que que eu aconselho? O que que eu, Bela, aconselho? A gente comprar pelo menos as bolachas, certo? Que eu chamo isso aqui de bolacha. Então, nós temos uma bolacha maior, uma bolacha menor. A bolacha menor vai ser para a parte de baixo, a bolacha maior vai ser para a parte de cima, certo? Então, a bolacha menor e a bolacha maior, eu aconselho que você compre ela já cortadinha. Existe uma ferramenta que inclusive é de marceneiro, certo? Que ela corta a madeira mesmo, que corta isso aqui, certo? Assim que fica perfeitinho. Mas além dessa peça ser muito cara, tá? Ela não é muito fácil. Não, a gente até encontra. Ela não é difícil de encontrar não, mas é uma peça relativamente cara essa. O que que eu aconselho para as minhas alunas? Que comprem, certo? Essas bolachas já no tamanho certo, ok? Já cortadinhas. Andréia, aqui o ateliê da cartonagem. Ateliê da cartonagem, você arrasa. Arraso nada, mulher. Ela já vende, certo? É uma das fornecedoras que eu indico que ela já vende as bolachas cortadinhas. Isso agiliza muito, gente, porque você vai ter, ó, um trabalho redondinho, de qualidade, entendeu? Não vai ficar aquele negócio armengado, né? Você pode, por exemplo, você pode cortar com um compasso, existem uns compassos que você consegue cortar, mas você não consegue cortar direito, ele não vai ficar perfeitinho. Normalmente os compassos, eles são feitos para cortar papel. O papelão cinza ele já é mais resistente, então vai danificar a lâmina do seu compasso com rapidez, certo? E talvez você não consiga um bom resultado. Uma outra possibilidade, corta, eu já vi pessoas fazendo, não aconselho, tá? Não aconselho, que fica um trabalho assim bem... Aliás, nem vou falar, porque é tão horroroso. Mas sim, eu vou falar assim, digamos que você esteja aí na sua casa e você quer se jogar, né? Bela, eu tô a fim de me jogar e vou me jogar e quero fazer alguma coisa. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai marcar com o compasso,
tá? Daí você não vai pegar um papelão muito grosso, você vai tentar cortar com o estilete ou até mesmo com a tesoura. Meu Deus do céu, eu assisti uma aula nesse instante de uma menina falando, ensinando a cortar com tesoura. Gente, que coisa horrível. Mas enfim, vamos lá. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, depois que você cortou um papelão, pega um papelão fininho, 1.3, e você lixa, tá? Faz assim, ó. Sabe o que é que eu aconselho? Pronto. Pega um prato. Agora o problema é você depois encontrar uma medida aproximada. Põe em cima e vai cortando com o estilete, tá? E aí depois você dá uma lixadinha. Uma lixa, deixa eu só pegar aqui. Ó, lixa de unha. Agora assim, Bela, é legal? Não, gente, não é legal, tá? Você até pode fazer uma ou outra para você começar, vou me jogar. Se joga, entendeu? Se joga. Mas quando você quiser pensar em algo profissional, certo? Poxa, eu quero realmente que os meus box, né, eles arrasem, eles ganhem mercado, eu quero vender para floricultura, eu quero vender para boleira, eu quero vender para todo mundo. Aí tem que se profissionalizar, aí tem que procurar ter um material de qualidade, cortadinho, redondinho, tudo certinho, tá certo? Bom, então a gente eu já falei aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos, ó, nós temos aqui 15 centímetros de diâmetro, ok? E 15,5 de diâmetro, certo? Beleza? 15 centímetros e 15,5. Bom, alguém... Tá, joia. Porque a parte de cima tem que encaixar na de baixo, certo? Deixa eu só tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou tirar, pra mostrar. Pronto. Ó, a minha caixa... parte de cima está encaixada na de baixo, ok? Então, esse daqui é um tipo de caixa, certo? É a caixa que que eu vou ensinar uma forração profissional.